Vou sendo interrompido o vídeo, mas estamos aí de volta. Espero você novamente. Então, amados, nós temos essas situações que nós podemos ser generosos com os nossos irmãos para abençoá-los, né? No nome santo do nosso Senhor Jesus. Então, nessa última carta, nós vamos ver, né? Iremos encontrar esse encorajamento aí para hospitalidade. E João, que foi o escritor, o presbítero famoso, né, dentro dessa carta, ele traz para nós uma situação muito inusitada, né, porque ele foi rejeitado, foi caluniado. O apóstolo João, esse apóstolo do amor, olha só, né, que situação. Ele foi dessa maneira rejeitado, por quê? Porque ele não estava presente, mas ele enviou uma pessoa, um dos seus discípulos, para serem itinerantes, pregadores itinerantes lá em determinada cidade, em determinado local, igreja. E o líder da igreja falou que não. Não, aqui não. Aqui quem manda sou eu. Ele não vem com essa conversa mole e começou a descascar lá o apóstolo João. Então você imagina o que saiu dali. E ele recebeu essa notícia, né? Porque ele foi encomendado com uma carta e chegando nesse lugar ele foi rejeitado. Então você imagina a situação que ele viveu, né? Mas mesmo assim ele não desistiu, ele continuou. Então essa pessoa, esse líder, esse pastor, né? Esse líder dessa congregação, o nome dele é Diótrefes. Diótrefes é o líder arrogante, a figura do líder arrogante, autoritário, aquele líder que a última palavra sempre precisa ser dele, não é uma pessoa aberta. Então é aquela pessoa ali que quer impor respeito através da sua liderança. E o cristianismo é totalmente ao contrário disso. Então nós temos que entender. Quando o apóstolo envia, né, o apóstolo João enviou os seus verdadeiros filhos na fé, ele enviou com eles a escola do Messias. Tudo aquilo que ele aprendeu presencialmente, vamos dizer assim, né, junto com o Messias, junto com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, tudo que ele assistiu, tudo aquilo que ele foi ensinado, ele passou para esses discípulos, passou por esses filhos, e esses estão dando continuidade nessa viagem. E eles foram sendo missionários, né? Então eles levam, além dessa escola do Messias, eles levam a viagem, envia a pregação da verdade, a verdade do evangelho, aquilo, tudo que Jesus passou, né? Então essa atitude, o evangelho do amor. Então Diótrefes rejeitou tudo isso. Ele rejeitou o apóstolo, rejeitou os seus discípulos, rejeitou a igreja. Então imagina só que situação desagradável, né? Mas por causa da arrogância dele. Então Diótrefes, ele passou por isso. Então a sua posição era maior que a pregação da verdade. Ele estava querendo viver aonde? Em primazia, no lugar de principalidade, um lugar de destaque, um lugar que ninguém poderia ocupar. Então era aquela pessoa autoritária, né? Diótrefes foi essa pessoa. Então ele passou por essa situação, né? Então essa atitude gerou desconforto dentro das viagens missionárias, dentro de todo o enredo aí, né, desse contexto. E João escreve essa carta para recomendar Demétrio, mas não mais a Diótrefes. Vai recomendar a quem? A Gaio. Porque Diótrefes era tão manipulador que ele proibia os irmãos de receber qualquer discípulo da escola de João. Qualquer discípulo enviados pelo apóstolo João. Ele falou, não, você não vai. Se você receber, eu vou expulsar você da igreja. Então, Diótrefes era assim. Era uma pessoa muito difícil, entende? Então, nós precisamos ver essas características aí, né? Então, dentro dessas características, João escreve essa carta para recomendar
recomendar a Demétrio ao amado Gaio. Gaio já é um personagem totalmente diferente. Esclarecendo, né, os fatos a Gaio, João espera recomendar a Demétrio ao amado Gaio. Homem fiel no evangelho, receba a Demétrio de forma generosa, a fim de cooperar com a obra do Senhor. Então, naquele tempo, queridos, quando o missionário chegava em uma residência, numa casa, onde ele iria ser hospedado, esse encaminhar, que é da palavra aqui, que nós vamos ver no texto, significa a pessoa está indo, está suprindo as necessidades desse missionário. Entende? Está suprindo a necessidade desses missionários. Então Deus, ele usa, né, a sua forma para garantir a expansão do reino de Deus. E através de uma pessoa como essa, trazendo ensinamento, né, ali vamos dizer assim, da fonte da igreja de Jerusalém, que a maioria também era judeus, nos pilares ali que estava o apóstolo João, o apóstolo Pedro, né? Que estavam ali, sendo Tiago também, teve um tempo antes da sua morte, mas ele esteve ali como pilares da igreja. Então eram umas pessoas muito conhecidas, por isso que ele nem se apresenta aqui, como nós vamos ver. Então quem que escreveu essa carta? Foi o apóstolo João, um dos 12 discípulos de Jesus, e o mesmo escritor também do Evangelho e da primeira e segunda carta, onde ele escreveu possivelmente em Éfeso, né? Nós já falamos disso, a data não tem como precisar, possivelmente no início, né, da década de 90 do primeiro século. E João escreve essa carta para Gaio receber esse Demétrio e encaminhou por ele mesmo. Então você imagina, eu tenho uma carta de recomendação na minha mão e eu vou dormir lá na casa do nosso irmão querido, amado, lá de São Paulo. Então, só que esse querido, amado irmão de São Paulo não me conhece, entende? Não me conhece. E aí eu tenho que chegar com uma carta de uma pessoa que ele já conhece, entende? Então foi isso que aconteceu. Demétrio pegou essa carta do apóstolo Paulo e foi até a casa de Gaio e entregou essa carta. Ó, quem me mandou foi o apóstolo João, lá da Igreja de Jesus Cristo, e pediu para mim estar aqui para trazer uma palavra aí para os nossos irmãos queridos. Entende? Mais ou menos assim. Então, essa carta que nós estamos hoje estudando, pela graça de Deus, é o conteúdo aí. Então, ele recomenda a hospitalidade para não exercer o mau exemplo de Diótrefes. Diótrefes foi um mau exemplo. Então ele quer estabelecer, restituir, restaurar o bom exemplo da hospitalidade. Então João, ele encoraja Gaio para recepcionar, para hospitalizar, né? Perdão, a hospitalidade, né? Para hospedar, não hospitalizar. Hospitalizar é outra coisa. Então, para incentivar também o amor da hospitalidade exercida pelos cristãos. Então isso é muito importante, muito rico, queridos. Eu espero que você esteja entendendo. Especialmente para os ministérios itinerantes aprovados. Então, aprovados precisava ser. Amém? Tudo bem até aí? Já fizemos essa introdução para que você possa se situar dessas informações para que nós possamos ler agora essa carta, né? De poucos versículos, né? Nós temos aí 15 versículos, pouquíssimo, então dá para a gente ler, espero assim alcançar esse objetivo aí. Então vamos para essa caminhada, né? Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, com o seu caderno de anotação aí, se você achar necessário estar registrando. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Então aqui o apóstolo João já está dizendo, né, ao amado Gaio, né, esse personagem aqui que nós vemos na carta. Nós vemos 3 personagens, né? O primeiro é o presbítero, que provavelmente a tradição diz que é o apóstolo João. Nós vamos seguir essa linha, que é o apóstolo João, a mesma pessoa. E tem também o Gaio,
que é aquele que vai receber o enviado, né? Tem também Demétrio, que está levando a carta, e na verdade são 4, né? E tem também uma outra pessoa mencionada, ela não está fazendo parte literalmente aqui, né, da carta, mas ela está sendo mencionada, que é o Diótrefes. Então esses 4 personagens que nós vamos estudar aqui, quais as suas posições, é muito interessante. E aqui ele começa nessa saudação, amados, né? No versículo 1, no versículo 2, ele fala a respeito dessa saudação no sentido de estar alegre por estar participando, né, dessa comunicação. A carta seria o último estágio, né, da comunicação. O que mais valia naquele tempo, e hoje também, né, ao nosso ver, é o presencial. Graças a Deus pela tecnologia, que hoje conseguimos fazer reuniões online, né, e isso facilita muito a vida de muitas pessoas. Mas naquele tempo era muito precioso a pessoa sentar frente a frente com a outra. Então aqui nós vemos essa verdade, né, que o presbítero escreve essa carta ao remetente, o destinatário é Gaio, e o remetente é o presbítero, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Então essa tradução da Nova Almeida Atualizada, ela traz isso, né? Assim como vai bem a sua alma, ou que seja próspera a sua alma, né? Então nesse sentido o quê? Porque todas as pessoas querem gozar de uma boa saúde para viver bem, para viver sem problemas, sem restrições e possa avançar, né, dentro do serviço no reino de Deus. Mas assim como a saúde está estabelecida, graças a Deus, a mente da pessoa precisa estar no mesmo equilíbrio. Então, sempre é a saúde mental e a saúde física. É isso que ele está querendo dizer aqui. É isso que ele está querendo trazer para Gaio, né? Além da sua prosperidade, no sentido financeiro, também pode ser, é uma outra possibilidade, que não tem nada errado de orar para a pessoa seja próspera, crescer, né? Como nós aprendemos desde o início, não vou falar desde o princípio, mas desde o início, né? Com o apóstolo Jacó, a respeito disso, que a prosperidade ela vem daquilo que você tem uma vida, né, nivelada e Deus vai acrescentando na sua vida. Então ele vai acrescentando. Então isso significa prosperidade. É diferente de uma pessoa que já nasceu muito rica. Então como que vai ser, né, próspera? Ela sempre foi rica, né, abundante. Então esse já é outro assunto. Então aqui ele está falando disso. Como ele goza bem da sua saúde, como ele está bem a sua saúde, assim também ele possa estar com a sua alma, seja próspera, abençoada, a sua mente, os seus recursos para poder gozar com isso. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente pensa assim, mas se eu não trabalhar, né, ninguém me sustenta, não é assim? Que nós ouvimos muitas pessoas e em certos momentos a gente já até pensou dessa maneira, mas não deveria ser assim. Deveria ser como? Deveria ser deixa eu só desligar aqui, vou fazer um teste, para ver se não vai cair mais. Acho que agora vai, eu acho que vai ficar bom, vamos ver. Então, amados, a gente vê essa situação, né? Aí ele traz esse conceito aqui. Aí ele prossegue no versículo 3. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade. Então nós falamos bastante semana passada a respeito da verdade, que é a verdade do Evangelho, a verdade da encarnação de Jesus Cristo, que era o gnosticismo que estava surgindo, né, nessa época, então por isso eles não estavam crendo. Então nós falamos sobre esse assunto na aula passada. Então aqui, amados, ele está enfatizando isso, que Gaio está sendo fiel à verdade, está ali justo, está ali correto, né? Buscando essa perfeição da verdade, na verdade.
Então Gaio, ele está sendo elogiado. Por quê? Porque chegou aos ouvidos, né, do apóstolo João. Chegou essa informação, chegou esse testemunho. Então, para fazer uma viagem naquele tempo, levava muitos dias, dependendo da distância. Às vezes até meses. Então, nós temos que entender essa distância. Quando chegou, né, essa informação para ele. E aí ele foi encontrado nisso. E aí o que ele diz aqui? Não tenho maior alegria do que essa, de ouvir que os meus filhos... Por que ele está chamando Gaio de filho? Ele está englobando, né? Ele está generalizando aqui, colocando Gaio em cima desse contexto. Ele está colocando por quê? Porque ele está falando que é um dos filhos que vivem de acordo com a verdade. Então você imagina a satisfação do líder, né? A satisfação do discipulador, do pastor, do presbítero, daquela pessoa que está cuidando da outra, que está pastoreando essa outra pessoa. O que é? É ver que essa pessoa está correspondendo com essa verdade, a verdade da palavra de Deus, a verdade do evangelho, a verdade que está ali constituída, toda a ética, toda a conduta cristã, né, nas escrituras. Então, essa é a alegria que existe no coração do discipulador. Essa é a alegria que João estava expressando na vida de Gaio, né? E ele prossegue aqui. Aí ele entra em outro assunto, né? No versículo 5, ele está falando para Gaio: amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Então, esses estrangeiros, pessoas que ele não conhece, pessoas que vieram de outra localidade, mas Gaio, com o coração muito aberto, muito generoso, recebe esses irmãos, recebe esses amados aí. E estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Então, o serviço que ele está prestando aqui para o Senhor é especificamente na recepção e também na condução. Às vezes ele colocava até a mão no bolso para poder dar algum valor, comida, alguma situação para que ele pudesse completar a sua jornada até o outro ponto correspondente. Então ele era um pregador itinerante, esse discípulo aí que foi, no caso, Demétrio, e outras oportunidades que Gaio já tivesse tido para poder recebê-los. Então, por que esses missionários, né, fazem isso? Pois foi por causa, no versículo 7, do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Então, eles saíram no sentido do quê? Que às vezes não encontraram, né, outra pessoa. Não encontraram, assim, uma pessoa que pudesse estar ali suprindo as suas necessidades. Eles foram pela fé. Eles foram sem receber nada em troca. Não, eu vou naquela igreja lá, porque aquela igreja vai ter uma oferta, uma bênção. Vai ter uma oferta muito generosa e vou poder viver daquela oferta 30 dias seguidos. Ou se não, eu não vou naquela igreja, porque aquela igreja é muito pequena. E aquela igreja me dá uma oferta muito pequenininha, então eu vou passar só 3, 4 dias com aquela oferta. Então não existia isso. Eles estavam indo não pela oferta, não pelo sustento, eles estavam indo por causa do nome. Então isso não é ocasião, isso é vocação. Tá me entendendo? Então essa vocação, a vocação que eles foram chamados pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são os verdadeiros missionários bíblicos aqui que nós estamos estudando nessa noite. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação do Evangelho. Mas Kleber, ser missionário não é fácil, hein? Misericórdia. Não, com certeza, não é. Não é fácil, como nós vimos na introdução. Agora, como que eu posso ser missionário junto com esse irmão, sem ir para onde ele vai? Fazendo isso, recebendo ele, dando acolhida para ele, dando abrigo para ele descansar, para ele se alimentar, para ele estudar, para ele orar. Olha que bênção, trazer esse missionário para orar, né? Os apóstolos contam muitas experiências, né? O apóstolo Jacó e a apóstola Norma,
que é tanto apóstolo, né? Apóstolo João, apóstolo... Então o apóstolo Jacó e a apóstola Norma têm muitas experiências a respeito disso, de receber esses irmãos de outras cidades, de terem ido também pregando o evangelho em outros lugares, em outra nação, graças a Deus, que Deus deu esse privilégio para eles. Então eles contam bastante essas experiências, né, que eles tiveram com Deus. E esses irmãos, nós podemos, né, na prática nós podemos participar, sendo cooperadores do reino de Deus, cooperadores do evangelho que esse missionário está pregando. Uma das situações é recebê-los em sua casa. Escrevi algumas palavras à igreja, que ele já muda de assunto e cita, né, um personagem aí que nós falamos no começo, que é bem difícil, Diótrefes, um nome até esquisito aqui para a nossa cultura, mas é assim que pronuncia ele. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida, não nos dá abrigo. Olha só que situação. Então aqui ele está falando o quê? Está falando que ele está numa posição de destaque e não quer que ninguém seja melhor do que ele. Imagina, eu estou aqui, né, na igreja pequena e estou aqui desde o início e ninguém vem me visitar, agora está querendo mandar um irmão lá para me ajudar? Não, não vai mandar ele não. Não, estou aqui sozinho, eu vou me virar, não quero receber ninguém, porque João faz isso, aqueles irmãos lá, os discípulos do apóstolo João faz aquilo, e etc. Então ele se fechou. Na verdade é essa, ele se fechou, ele não quis receber, porque ele estava, né, colocando a sua autoridade acima do reino de Deus. Então o lugar de destaque para ele era muito mais importante do que outra pessoa, né? Escrevi algumas palavras à igreja, aí no versículo 10, por isso, quando eu for aí, olha só que interessante, irmãos, se nós estamos falando aqui da década de 90, você imagina quantos anos, né? Vamos ter aí entre 70 e 80 anos, e alguns dizem que o apóstolo João morreu com 98 anos, alguns historiadores, mas vamos imaginar que ele já estava com a idade bem avançada, uns 80 anos de idade, mais ou menos, tá? Mais ou menos, vamos imaginar por aí. Aí você imagina que ele estava falando o quê? Quando eu for aí. Quando eu li isso daqui, eu fiquei muito assim impressionado, porque a disposição que ele tem ainda de fazer missões. O apóstolo João, aí com a sua idade avançada, ainda fazendo missões. Então, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica. Então, daquilo que ele estava querendo se destacar, né? Proferindo contra nós palavras caluniosas. Olha só que situação. Então, Diótrefes estava caluniando os irmãos que estavam vindo de lá, da igreja do apóstolo João, bem como ele, né? E não satisfeito com isto, ele não recebe os irmãos, não recebe nenhum missionário, não recebe nenhum pregador itinerante naquele tempo. O que ele faz? Impede os que querem recebê-lo. Então aquelas pessoas, eu acho que é certo, né, receber um irmão que está vindo de lá para trazer uma palavra para nós, para pregar no domingo à noite, ou no sábado, né? No sábado de manhã, lá na sinagoga. É legal, né? Vamos receber ele. Aí Diótrefes fica sabendo disso, fala, não. Tudo errado, pode parar. Para por aí. Para por aí, porque isso daí não é certo. Então você imagina a situação? Então impede esses irmãos. E aquele que vai falar assim, Diótrefes, você também não é assim não, né? O nome que está acima de todo nome também está acima de você. Eu vou receber esses irmãos sim. Aí o que ele fala? Ele fala aí, impede os que querem recebê-lo e os expulsa da igreja. Olha só que terrível, hein, esse Diótrefes, hein? Não coloque o nome do seu filho de Diótrefes. O nome não é conveniente, hein? Então, amados, olha só o mau exemplo, né? Nós vimos aqui no versículo 9 e no versículo 10 esse mau exemplo. Então,
O apóstolo João se refere mais uma vez ao amado, a Gaio, que não imite o que é mal. Não imite essa conduta de Diótrefes, não imite. E sim, faça aquilo que é bom, faça aquilo que vai trazer acolhida, vai trazer repouso para esses irmãos. Então, quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Misericórdia, né? Então, aquele que pratica o mal não viu a Deus. Então, quando a Demétrio, aqui está sendo o mensageiro, né? O mensageiro que está levando essa carta, né? Então, imagina, dentro de toda essa situação, de todo esse contexto que estamos explicando, chega Demétrio a Gaio, né? Ó, o apóstolo João mandou essa carta aqui. O apóstolo João mandou essa carta. Ó, e agora? Então, todos dão bom testemunho dele. Então, ele não enviou qualquer pessoa, enviou a Demétrio, uma pessoa que tem bom testemunho, até a própria verdade. Quer dizer o quê? Que caminha na verdade, que fala a mesma linguagem do reino de Deus, fala a mesma linguagem que foi ensinado na Bíblia. Ele está proclamando a verdade de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, através ali do Antigo Testamento. Pegou o Antigo Testamento e prega Jesus com ele. E naquele tempo eles não tinham, eu acredito que nem tanta acesso ao Novo Testamento. Estava sendo construído, né? Vamos dizer uns 40 anos que já estava sendo construído, 40, 50 anos, mas ainda estava, não tinha uma circulação como nós temos hoje, né? Não tinha gráfica naquele tempo. Então era pergaminhos, era material, né, que eles usavam, escreviam e mandavam essas cartas, né? Então, com isso, eles tinham esse bom testemunho. O Demétrio tinha esse bom testemunho. E é até a própria verdade. Nós também damos testemunho. Então, essa pessoa que estou encaminhando, essa pessoa tem uma recomendação. Eu estou recomendando ela. Olha só que legal que é isso, não é? Você ser recomendado. Ó, procura essa pessoa porque essa pessoa vai resolver seu problema. Ó, procura aquele líder, que aquele líder gosta de casais. Procura aquele líder que ele vai te ensinar a estudar a Bíblia. Procura aquele líder que ele é forte ali no pastoreio. Ele sabe amar as pessoas, ele sabe cuidar, ele cativa, ele está ali sempre gerando muitas amizades em seu entorno. Então, tudo isso ele traz, né? Para que a pessoa possa estar sendo recomendada. E nós nos sentimos abençoados quando somos recomendados. Até num trabalho, por exemplo. Quando você é recomendado num trabalho. Ó, contrata esse irmão aqui, que esse irmão é uma benção. Esse irmão é crente de verdade, viu? Esse irmão, olha, eu vou falar para você, ele não bebe, não fuma, não faz nada de errado, não fica mentindo, não fica nada. Então, ele tem a nossa confiança, ele tem a nossa recomendação, né? Como a Vanderlei está escrevendo aí. Então, isso é muito, muito legal, muito importante. Então, por isso que nós, aqui João está falando, né? E nós também damos testemunho de Demétrio. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Então não tem sombra de dúvidas, não tem escuridão, é tudo feito na luz, na transparência. Então aqui ele está sendo recomendado. E aí sim, olha só como que é curtinho, né? Essa carta. E aí muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena. Então, caniço é uma varinha de bambu, né? Semana passada acho que a gente falou que era osso, mas outras fontes falam que é uma vara de bambu. E essa vara era mergulhada na tinta, né, que eles tinham lá artesanalmente. E aqui ele está falando que é uma pena, né? Então essa carta está dizendo, né, aquilo que eles querem fazer brevemente. Mas brevemente o quê? O que é? A presença. Então a presença física das pessoas. Hoje nós estamos vivendo um outro tempo, com certeza, né, por causa de todas as restrições, mas todos aqui, com a graça de Deus, a misericórdia de Deus, sabem como é importante
você sentar numa mesa e conversar com o seu irmão em Cristo. Conversar principalmente com o seu amigo. Então isso não tem valor. Nós fomos restringidos por um tempo, mas com a graça de Deus, né, pela misericórdia de Deus, já estamos passando por essa fase, já estamos na segunda dose, que ainda não chegou, depois de 15 dias, né? Também tem essa consideração. E voltar a sentar na mesa novamente, voltar a ficar frente a frente. Graça e paz, Verinha, seja bem-vinda. Sentar e poder dialogar, olho no olho, ver a expressão, não só por telefone, por mensagens, né? A gente sente, como a Rose colocou aí, sente saudade de uma aglomeração, né? Porque na visão celular, né, dentro desse ajuntamento de pessoas, sempre tem aglomeração. Mas em nome de Jesus, muito em breve, nós vamos voltar. A Kelly Alves, graça e paz, seja bem-vinda, irmã. Então é tudo isso, queridos. Ele está colocando a prioridade, né? A prioridade é espero vê-lo em breve. Espero vê-lo para quê? Para que então conversaremos pessoalmente. Mas qual que é o assunto? O assunto primeiro é a verdade do Evangelho. O segundo, a situação lá de Diótrefes. Porque o que acontece? Muitas vezes, queridos, as pessoas acabam passando uma mão na cabeça daquele que deu o mau exemplo. E isso é errado. Ele precisa do quê? Ele precisa de ser corrigido. E o apóstolo João está falando aqui, né? No versículo 10, por isso, quando eu for aí, farei com que ele se lembre das obras que ele pratica. Quer dizer o quê? Que Diótrefes não ia passar, o apóstolo João não ia passar um pano na cabeça dele, né? Passar a mão na cabeça dele. Ele não, o apóstolo João ia chegar lá em Diótrefes e ia falar, olha o que você está fazendo, meu querido. Olha o que você está fazendo aí. Então você precisa ser corrigido, você precisa se arrepender, que não é assim que a verdade do evangelho é pronunciada, não é com esse autoritarismo, não é expulsando as pessoas da igreja, se estão recebendo outros ou não. Então o apóstolo João, o que ele ia fazer? Ele ia confrontar essa pessoa. Entende? É isso que às vezes o irmão que nós estamos recebendo esse mau testemunho, ele precisa ser confrontado, ele precisa chegar nele e falar, irmão querido, amado, com todo amor, com todo respeito, mas ele precisa ser corrigido, porque assim ele demonstra que é discípulo. Porque se você não corrige, né, se você não corrige seu filho, por exemplo, biológico, então quer dizer o quê? Que você não está se importando com a conduta dele. Então é importantíssimo a correção. Nós precisamos corrigir. Não como um sargento, né? Não como um capitão do exército, falar, não, acabou, é feriado. Não é dessa maneira. Mas com amor nós precisamos corrigir. Com respeito, por amor de resgatar essa vida, para conduzir essa vida ao arrependimento. E tudo isso é obra do Espírito Santo. Sim, obviamente. Mas quem que é o canal do Espírito Santo? Quem que Deus vai usar para falar com essa pessoa? Se ela está com o coração endurecido, se ela está caminhando no pecado, ela precisa ser advertida, ela precisa ser orientada. Então, dessa maneira, Deus está aí nos fazendo lembrar, tanto a mim quanto a você. Se você não sabe, não tem como você trazer nenhum tipo de correção, porque você está no desconhecido, você está na escuridão. Agora, se alguém trouxer essa denúncia, vamos dizer, precisa ser apurado. Não precisa falar, não fala nada não, só estou conversando com você. Não adianta. A verdade é essa, não adianta você falar do erro do seu irmão, sendo que a pessoa que está cometendo esse erro não está sendo corrigida. Então quem vai parar ele? Entende? Quem vai parar? Não, Deus é a nossa justiça, Deus... Não, mas nós precisamos resgatar essa pessoa, não pode deixar ali. Não, ele que vai lá e se espatife lá no asfalto, né, e rale a cara lá. Não é assim. Se ele está fazendo coisa errada, o problema é dele, Deus está vendo. Não, irmão, a intenção é resgatar essa pessoa. Olha só que tremendo que é isso.
Graça e paz, Diego e Michele, sejam bem-vindos. Então o apóstolo João, ele está ali, não deixando isso passar, porque levantou calúnia, levantou inverdades a respeito de quê? De uma pessoa? A respeito de quem? Do apóstolo João? A respeito da igreja, dos discípulos, dos pregadores itinerantes? Também. Mas a ideia qual que é? A ideia é preservar o nome que está acima de todo nome, porque eles estão representando um nome, como nós vimos lá um pouco atrás, né? No versículo 7, pois foi por causa do nome que eles saíram. Então, por causa do nome de Jesus. Então, o nome de Jesus que está sendo caluniado por Diótrefes. Olha só que situação. Está proferindo contra nós palavras, no versículo 10, palavras caluniosas. E não impedindo as pessoas, né, de estarem recebendo eles. Olha só esse cenário, queridos, que nós precisamos nos ligar, né? Estar alertas contra essa advertência, para que a gente não ocorra no mesmo erro. Porque a ideia qual que é? Propagar o evangelho, cooperar com o evangelho, e não fazer isso, né? Amém? Glória a Deus até aí. E aí sim, ele está falando mais uma vez, né, no versículo 15, a paz esteja com você, a paz, amado Gaio, esteja com você. Os amigos mandam saudações, as pessoas que já foram a visitar a comunidade de Gaio, aquelas pessoas que saíram da comunidade de Gaio, já foram lá na igreja, congregar lá com o apóstolo João, né? Dê saudações aos amigos, um por um, nome por nome. Olha só como que é precioso isso. Porque às vezes as pessoas falam, a igreja é número, né? A igreja é número de membros, a igreja é número de cadeiras. Não, o apóstolo o apóstolo João está enfatizando o quê? Nome por nome, a importância de cada pessoa. Então, se o apóstolo João está se importando em saudar cada um dos irmãos, é importante nós valorizarmos as pessoas que estão andando conosco, as pessoas que caminham conosco. E essa valorização vem desse ato de amor, de hospedar, de receber essas pessoas para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus. Tem alguma pergunta por aí? Quiser escrever, pode escrever. Em nome de Jesus, muito em breve, né? Nós iremos retornar. Você vai poder fazer a sua pergunta olho no olho, né? Assim Deus permitindo. Então, a importância que João demonstra, né, com todos os irmãos é confirmada pela sua última carta, pedindo e enviando as saudações um por um, nome por nome. Amém? Louvado seja Deus. Então encerramos essa série muito poderosa em Deus, muito graciosa. Encerramos essa série das cartas apostólicas, né, do presbítero e do apóstolo João, com a certeza que a hospitalidade exercida em amor gera cooperação na obra missionária, gera cooperação no evangelho, gera cooperação no reino de Deus. Então, hospedando e suprindo necessidades dos pregadores itinerantes, dos pregadores, os missionários, né, faz com que o reino de Deus é implantado na terra através da pregação do evangelho. Então, a pregação do evangelho, você pode participar, mesmo você não sendo um pregador do evangelho, mas você pode receber um pregador na sua casa, e assim recebendo, assim você está cooperando com a obra missionária, com a obra de Deus. Olha que tremendo que é isso, é maravilhoso, queridos. E que nós possamos viver muito em breve isso. Nós possamos viver muito em breve essa situação tão maravilhosa de estar recebendo esses irmãos nos nossos lares, né? Não só para a gente comer, mas para que a gente possa ser abençoado recebendo, né? O apóstolo Pedro ainda fala, e também o escritor de Hebreus fala que às vezes nós recebemos um estrangeiro, um desconhecido, e pode ser até um anjo, olha só,
Que situação, né? Tremendo, maravilhoso, amados. Então nós temos que abrir o nosso coração para esse serviço. Isso é serviço. Se nós olharmos lá para Romanos capítulo 12, tem várias atividades, vários serviços que você pode se identificar para cooperar com o reino de Deus. Para cooperar. Graças, paz, Valdão. Seja bem-vindo, irmão. Glória a Deus, hein? Olha que privilégio ter você aí com a gente. Então é assim. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Louvado seja Deus. Então, semana que vem, em nome de Jesus, nós vamos ter uma pessoa muito especial. Ore por essa pessoa. Ainda não sei, pode ser que ela vá aí na sua casa para que você possa exercer a hospitalidade. Olha só, que bênção, hein? Pode ser, quem sabe. Mas aí Deus vai estar direcionando, né, essa pessoa aí importante para que a gente possa estar levando, cooperando com o Evangelho. Amém, amados? Louvado seja Deus, viu? Pela sua vida, pela sua persistência. Muitos irmãos estão chegando agora há pouco, né? Mas louvado seja Deus, porque é importante que essa gravação, né? Essa aula vai estar reservada e gravada e disponível para você, tanto no Facebook como no YouTube. A Rose está perguntando, né? No versículo 11... Vamos voltar lá no texto, né? No versículo 11. Graças a Deus tem uma pergunta, hein? Olha, faz tempo que eu não vejo uma pergunta aí. No versículo 11, o apóstolo estaria avisando para que não dessem ouvidos a Diótrefes. Sim, ele está falando, ele está denunciando, né? Na verdade, o que ele fez. Então, ele está denunciando para não dar ouvido, porque ele está falando ali no versículo 11, perdão, estou lendo o 10. Ele está denunciando que, vamos ler a partir do 10. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas, e, não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-lo e expulsa da igreja. Aí no versículo 11 que a Rosa está colocando aí. Amado, não imite o que é mal. Não imite o que é mal, e sim o que é bom. Que pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. É isso mesmo, o apóstolo estaria avisando para que não dessem ouvidos a ele, não dessem, não seguisse o exemplo dele. Porque como ele estava mandando essa carta através de Demétrio para Gaio receber essa carta, então Gaio, a orientação qual que era? Tá vendo Diótrefes? Não faça como ele. Não siga esse exemplo. Esse exemplo é ruim. Porque senão ele poderia estar com medo, né, Gaio? Se sentindo intimidado. Se eu receber um irmão em casa, o pastor vai mandar eu embora. Vai me expulsar da congregação. Não vai deixar eu nem chegar perto da sinagoga. Olha só que terrível que seria, né? Então você imagina isso. Então era isso mesmo. Então a Rose está certa aí no seu comentário. Não dar ouvidos, não seguir o exemplo, né? É a mesma forma. Glória a Deus. Mais alguma pergunta? Que bênção, hein? Louvado seja Deus por essa pergunta aí. Faz muito tempo, ainda bem que teve essa pergunta. Então coloque aí, queridos, sua pergunta, se você tem alguma dúvida aí a respeito daquilo que nós lemos, daquilo que nós falamos. Pode colocar. Se você tem um pedido de oração também, pode colocar que nós já vamos orar para a glória de Deus. E vai ser bênção aí para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar então, né? Pai amado, nós queremos te agradecer, Deus. O Senhor é misericordioso, tardio-se em irar. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo nos encha, Senhor Deus, da tua verdade. Nos encha, Senhor Deus, do teu amor. Nos encha, Senhor Deus amado, da tua graça. E que, ó Deus, nós possamos a cada dia glorificar o teu nome, Deus. Nos usa pela tua misericórdia e graça para honrar a tua palavra, Deus, para edificar a tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, que muito em breve, Deus, num tempo oportuno, nós possamos acolher esses irmãos missionários, ó Pai. Esses irmãos que estão sendo enviados pelo Senhor a trazer edificação para a tua igreja, trazer o testemunho, Deus. Assim como o apóstolo João está
exortando, encorajando, meu Pai, a vida do amado Gaio a receber a Demétrio. Oh Deus, que palavra tremenda, que palavra maravilhosa. Que o Senhor nos ajude a ser obedientes, assim como Gaio, Senhor Deus, nessa carta se demonstra, Deus, nessa recepção. Oh Deus, nós possamos ter essa oportunidade de receber os estrangeiros, para receber os irmãos, aqueles que não conhecemos, mas também aqueles que são enviados pelo Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Nós tivemos um probleminha técnico aí, que acabou cortando aí o sinal, mas louvado seja Deus, já estabelecido, já abençoado, e que Deus seja glorificado em tudo. Amém? Então, até a próxima. Foi um privilégio estar aqui com os irmãos. Que Deus te abençoe poderosamente, dê um bom descanso. E no domingo estaremos lá, hein? Em nome de Jesus, na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Deus abençoe, graça e paz.